Salve galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista, meu nome é Diego, vamos trazer as principais informações do Clube do Remo do dia de hoje, quarta-feira, para o jogo de domingo contra o Atlético, lá em Minas Gerais, tá? Antes de começarmos, eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, bem aqui embaixo, não paga nada, você está ajudando aí o nosso canal a crescer. Aqui, como vocês sabem, é um canal, a gente troca aqui aquela ideia de torcedor, dando a nossa opinião. E eu achei muito bacana que no nosso vídeo de ontem vários torcedores se manifestaram aí, dando a sua opinião, o seu ponto de vista. Isso é muito bacana porque tem essa interação e aqui o espaço é de todos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses comentários aí para que vocês possam ver que a gente ouve muito aí as opiniões de vocês e vamos colocá-las em destaques aqui, tá bom? Olha só, antes de começarmos mais uma vez, eu peço para que vocês, além de se inscreverem, para que vocês possam deixar o like de vocês, para que vocês possam compartilhar e a gente possa chegar aí ao maior número de torcedores do Clube do Remo e também de outros clubes, tá bom? Quero deixar o recado do nosso patrocinador aí e logo em seguida a gente volta com as informações do Clube do Remo. Ei, torcedor azulino, você quer assistir todos os jogos do Clube do Remo na Série B? Assinando o Disney Plus Premium por apenas R$ 18,00 por mês, preço exclusivo para os inscritos aqui do Império Remista, você tem liberação imediata com o melhor streaming assinando o Disney Plus Premium. É só falar no WhatsApp com o Marcos William, dizer que você viu essa chamada aqui no Império Remista, no WhatsApp DDD 91 99805 2068. Fora isso, você vai ter também outros streams como Netflix, você vai ter Premiere, você vai ter Canal Combate, Telecine, HBO e muito mais. É só falar com o Marcos William no WhatsApp DDD 91 99805 2068. Clube do Remo entra em campo nesse domingo, 16 horas, diante do Atlético, tá? Queria colocar uma observação, eu preciso confirmar, tá? Mas, se eu não me engano, esse jogo aí teve horário alterado para 19 horas. Mas amanhã a gente bate esse martelo aí. Até então, vamos contar aqui com domingo, agora dia 29 de junho, 16 horas, lá em Minas Gerais, contra o time do Atlético, que vem aí numa ascensão. São 2 vitórias consecutivas e a vida do Remo não é fácil, né? A gente tem que se apegar aí nos jogadores que se recuperaram, né? Nos reforços que, bem provável que vai ter mudança no time aí. Esperamos que esses reforços possam entrar no time titular para que possa ajudar o nosso time o quanto antes recuperar os pontos que foram perdidos, né? Como nós falamos ontem, o Clube do Remo aí há muitos jogos, pelo menos ali desde do jogo contra o Volta Redonda, não desenvolve uma partida convincente. E a gente poderia aqui falar sobre os desfalques, né? Que fez muita falta sim, mas por conta de estratégias erradas, escalações erradas, insistências, saída de treinador, de executivo, analista de desempenho, e a gente vai aos trancos e barrancos. Então, muita coisa está mudando essa semana no Baenão. A gente espera que mude sempre para melhor. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente trabalha numa determinada empresa, só para nível de exemplo, né? É muito comum que, às vezes, quando se troca um gestor, um gerente, um supervisor, um chefe, vamos falar assim, que esse novo chefe aí, ele venha com a mentalidade dele de trabalho, né? Então, todas as mudanças, elas têm que vir para que possa trazer um efeito positivo e elas geram um certo tipo de incômodo, né? E a gente fala muito sobre o Clube do Remo porque parece-me que o que a gente sempre pediu no Clube do Remo está acontecendo esse ano, que é a tal da profissionalização, quase a palavra não sai. Isso é muito interessante porque no início dói um pouquinho, mas os grandes clubes no Brasil já acontece isso daí, com o Remo não tem que ser diferente. Foi um dos motivos pelo qual o Marcos Braz veio para o Clube do Remo e eu espero que ele, o quanto antes, possa botar esse planejamento aí em ordem. Voltando para dentro de campo, a gente sabe aí que o Remo vai ter algumas voltas importantes, vai ter mudança, isso é óbvio, até porque o zagueiro titular, o Reinaldo, ele estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, não jogou contra o Paysandu e vai estar de volta. É o xerifão ali da zaga, é o cara de confiança, é o cara que passa segurança, principalmente no quesito entrosamento ali com o Klaus, né? Fora isso, o técnico Antônio Oliveira está fazendo mudanças e existe uma certa preocupação aí, porque, segundo o jornalista Júnior Cunha, a notícia foi a seguinte: semana de ajuste no Bampará Baenão. Técnico Antônio Oliveira vem observando Jaderson, Viseu,
Marrone, Dodô e Maxwell. Isso daí na equipe titular para o jogo diante do Atlético. Remo pode ter mudanças significativas para o duelo do próximo domingo em Minas Gerais. Bom, a partir do momento que a gente lê uma mensagem como uma notícia, como o Júnior Cunha aqui noticiou hoje, através das redes sociais, se torna a ser muito preocupante. E a gente espera que não seja realmente isso, porque se o Antônio Oliveira realmente, de fato, mais uma vez forçar com o Felipe Viseu e com o Dodô, vai ser um chamado tiro no pé. E a gente passa a ficar preocupado com a escolha do técnico Antônio de Oliveira. Porque a gente já sabe que o Dodô não tem as mínimas condições e, depois do repar, na entrevista coletiva do Antônio Oliveira, uma das características, uma das falas do Antônio Oliveira para justificar a entrada do Dodô em campo é que o Dodô era o único jogador com característica de um meia de armação. Ora, quando ele chegou no início do ano, realmente essa era a função dele. Até que o Rodrigo Santana o colocou como um terceiro homem de ataque. O Campeonato Paraense não é um parâmetro para ninguém, todo mundo sabe que é um campeonato fraco tecnicamente, da parte de organização principalmente fraco. Então gera uma preocupação muito grande, porque aí que entra o quesito Tonhão, diretoria, analista de desempenho, Marcos Braz, que já está aí praticamente aí um mês no Remo, mas eu vou falar principalmente do pessoal de análise de desempenho, né? Se não tem como chegar para o Antônio Oliveira e passar todo o relatório do Dodô e do Felipe Viseu ali. Porque, como eu falei para vocês, a gente tem outras opções, gente. Olha só. Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo, Sávio. E aí eu vou dar uma pausa. Porque quando eu citei ontem que eu colocaria o Daniel Cabral e colocaria o Caio Vinícius no banco, não estou querendo dizer que o Caio Vinícius é banco no Clube do Remo, pelo amor de Deus. O Caio Vinícius é titular absoluto. É ele, o Rangel, o Reinaldo e mais 9. Mas 9 não, mais 8. Então, o que eu quis dizer era que ele está voltando de lesão agora, que o Daniel Cabral pudesse entrar. Se o Remo estiver ganhando, se Deus quiser que aconteça isso, ele de repente entraria ali os 10, 15 minutos finais para que possa pegar ritmo de jogo e que não se machuque de novo. Foi isso que eu quis dizer, beleza? Então, depois do Sávio na esquerda, Daniel Cabral, Pavani e Jaderson. No ataque, Marrone, Davó e Pedro Rocha. Agora vamos falar sobre alguns comentários, tá? O primeiro comentário que fizeram foi que não concordavam com o Caio Vinícius no banco. Mas só justificando, eu falei porque o Caio Vinícius vai estar disponível para sábado e talvez entre como titular. Isso me preocupa, porque eu sou a favor de que o jogador se recupere 100% para que ele possa nos ajudar em um prazo maior de campeonato. Assim como eu tenho preocupação com o Pedro Rocha, que está completamente desgastado, cansado, estafado, para que ele não se machuque, porque ele é um dos principais jogadores, mesmo perdendo trilhões de gols, mas é um cara que faz o diferencial na frente, sim. Só precisa de um meio de campo para que possa fazer ele jogar. E o Pedro Rocha não é obrigado a jogar 90 minutos desde o primeiro jogo do campeonato. Uma hora, a parte dele fisiológica, a parte física, vai cobrar, vai ter uma lesão mais grave, e aí vai ser pior para o clube do Remo, tá? Mas a gente tem sim opções. Eu não concordo de forma nenhuma, nem eu, nem vocês. Mais uma vez, queria ouvir, ler as opiniões de vocês sobre o que vocês acabaram de ouvir aqui, que o Antônio Oliveira está testando aí, não só o Jaderson, como o Maxwell, que estão voltando de lesão, mas também o Marrone, que é um reforço que, no meu ponto de vista, é um cara titular e tem que entrar de cara. Mas também o Felipe Viseu e o Dodô, que a gente já sabe, a gente não vai nem se estender muito sobre isso daí. Então, como eu falei para vocês, o Caio Vinícius já vai estar liberado para jogar no próximo domingo. E pelo histórico aí, a gente quer muito que ele volte, que ele pelo menos aí jogue uma grande parte do tempo, né, para que ele possa nos ajudar. É normal que ele volte um pouco fora de ritmo, mas ele fora de ritmo ele é muito melhor do que o Luan Martins e o Pedro Castro.
a gente só espera que a gente possa contar com eles para que ele não possa se machucar, tá? Outro comentário que fizeram aí é de não ter essa concordância, de não concordar com a minha fala de que colocaria o Janderson no banco. Bom, o Janderson, há uns 3, 4 jogos ele vem mal, e se o jogador tá mal, então ele tem que ir para o banco, até porque nós temos reforço, nós temos o Marrone para jogar naquela posição ali. E às vezes, gente, quando o jogador está no banco de reservas, ele não quer ficar no banco, então ele passa a se motivar, ele passa a ter mais vontade para querer reconquistar o espaço dele, beleza? E o terceiro comentário que eu tinha falado que na minha lista de dispensa estaria o Cadu, mas não para ser dispensado, e sim emprestado. Eu acho que o Cadu é um jogador melhor do que o Pedro Costa, porém que o Cadu, quando teve a oportunidade de jogar como titular e quando entrou, ele infelizmente tremeu. Então, no meu ponto de vista e respeito de vocês, é um jogador que, na minha opinião, não está pronto ainda. Então, de repente, ele pegando uma rodagem ali pela Série C, pegando um pouco mais de maturidade, é um jogador que, com certeza, lá na frente, vai trazer um baita benefício para o clube do Remo, dentro de campo e, quem sabe, numa negociação futura. Apesar do Pedro Castro ser um cara limitadíssimo, um cara fraco tecnicamente, um cara que não tem condição nem de fazer parte do plantel do clube do Remo, infelizmente, até a próxima janela de julho, ele vai servir como opção ali, quando o Marcelinho estiver jogando, e quando o Marcelinho não estiver jogando, aí vai ter que entrar o Pedro Costa. O Cadu já mostrou que ele não está preparado ainda, e o psicológico nesse quesito aí, ele fala muito alto. Então a gente tem que torcer muito para o clube do Remo, a gente não tem mais tempo de errar, gente. Uma derrota do clube do Remo agora para o Atlético no domingo, o Remo vai cair no mínimo aí para a 10ª colocação ou 11ª colocação. Uma vitória, existe uma probabilidade muito grande para que o Remo possa voltar para o G4. Eu acredito muito no clube do Remo, mas não porque eu sou torcedor, porque da forma que eu vejo o elenco hoje, se ele for bem compactado, bem montado, trazendo peças de reposições, que nós já falamos aqui, que é um centroavante, um lateral direito, mais um lateral esquerdo, e um jogador 10 e um cabeça de área de marcador, como tem, por exemplo, ali o Caio Vinícius, um cara que quando o Caio Vinícius não se machuque, para que ele não possa fazer tanta falta no clube do Remo, e mesmo tendo opção no banco, que seria ali o Daniel Cabral, o técnico não coloca para jogar. Então, acho que fazendo esses ajustes aí, o Remo, sim, tem plenas condições de chegar muito forte no final do ano, ali com possibilidade real de um acesso. O Regis, segundo informações que a gente obteve aí, a semana passada já estava em fase de transição, mas parece que o NASP vai dar uma segurada para recuperar o jogador 100%, para que ele possa aí recuperar todas as lesões, para que ele não possa jogar meia boca, para que ele possa estar nos ajudando, tá bom? Galera, mais uma vez, eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, para que vocês deixem um like, para que vocês compartilhem, para que o nosso canal possa estar crescendo aí cada vez mais. Nosso objetivo aqui é chegar a 5.000 inscritos, e eu sempre faço um vídeo só no dia, nesse horário a gente trabalha. Eu acho que é o horário ideal para você, torcedor aí, porque você vem chegando do trabalho, de repente no teu carro, aí ligando no Bluetooth ali, para que você possa ouvir a notícia do Clube do Remo, de repente num transporte público, para que vocês possam se inteirar. Então a gente sempre procura fazer um vídeo aí, para fazer o resumo do que aconteceu no dia, em termos de notícia do Clube do Remo. Então fiquem todos com Deus, e se Deus quiser, a gente volta amanhã para fazer um novo vídeo. Até mais, valeu!